Chegamos no meio de um ano par. Sabe o que isso significa? Significa que teremos competição de seleções. E certamente se eu falo em competição, e certamente se eu falo em audiência, impossível não citar a Eurocopa, que só perde apenas para a Copa do Mundo em questão de relevância e pessoas assistindo. Traduzindo para o português bem falado, espectadores. Estamos diante de mais uma Eurocopa e que dessa vez temos vários, e não são poucos, exatamente vários postulantes ao título. São muitos aqueles que podem conseguir vencer esse grande prêmio. E a Eurocopa tem uma tradição de não ter nenhuma hegemonia em relação aos times que vencem. Diferentemente de outros torneios que um time pode vencer 5, 6, 7 vezes, na Eurocopa não. Os títulos são muito bem divididos e é exatamente isso que você vai ver. A Euro é realizada de 4 em 4 anos desde o ano de 1960, tendo sido originalmente chamado de Copa das Nações Europeias, mudando para seu nome atual em 1968. Desde 1996, os eventos individuais têm sido rotulados como UEFA Euro. Até 1976, apenas 4 seleções entravam na fase final do torneio. Em 1980, esse número aumentou para 8, e a partir de 1996, 16 seleções passaram a jogar o torneio, aumentando esse número para 24 justamente em 2016. Os competidores são escolhidos em uma série de jogos de qualificação, em 1960 e 64, através dos mata-matas, e a partir de 68 também foi incluída uma fase de grupos nas eliminatórias. Os países sede se classificam automaticamente. A União Soviética foi a primeira a ganhar a competição inaugural. A Alemanha triunfou por 3 vezes, 2 como a Alemanha Ocidental, assim como a Espanha. A França e a Itália venceram o torneio 2 vezes. Dessa forma, a Alemanha, França, Espanha e Itália são as únicas seleções a terem ganho o torneio mais de uma vez. Outras 6 seleções ganharam o torneio apenas uma. Até hoje, apenas Espanha, Itália e França ganharam edição em casa, embora existam outras equipes que alcançaram outros grandes resultados, como por exemplo a Iugoslávia, que ficou em 4º lugar em 76, Portugal ficando com 2º lugar em 2004 e a França em 2º em 2016, enquanto a Alemanha, Suécia, Inglaterra e Países Baixos chegaram às semifinais quando sediaram. Será que dessa vez os alemães conseguirão realizar esse grande sonho? A Alemanha, nem faz muito tempo atrás, recebeu a Copa do Mundo. Você lembra? Talvez você não era nem nascido, mas foi em 2006. O grande torneio que parou o mundo foi muito relevante lá, e os alemães pararam nas semifinais, justamente contra a inevitável campeã Itália. A 17ª edição da Euro já deu seu pontapé inicial, com a Alemanha versus Escócia, em que os alemães destruíram os escoceses. O mais importante torneio de seleções chega sem um favorito absoluto, com candidatos à surpresa, casos de Holanda, Portugal e Dinamarca, e com as gigantes do continente sob pressão de brilhar em solo alemão. A seleção tricampeã Alemanha tentará aproveitar o seu fator casa para desencantar após 28 anos de jejum, já que não ergue o troféu desde 1996. E tá aí uma equipe que consequentemente tem que estar na lista das equipes favoritas a ganhar a Euro, pois além de jogar em casa, o time comandado por Julian Nagelsmann conta com o reforço de Toni Kroos, meio-campista que abriu mão da aposentadoria para defender o país pela última vez com um excesso e prova de patriotismo nessa grande competição. Aliás, na sua estreia, a Alemanha conseguiu aplicar uma goleada que foi a maior desde o fatídico 7-1 e teve um ingrediente especial. Não um nem dois, mas 3 jogadores que atuaram como típicos camisa 10 na vitória de 5-1. A tática de Nagelsmann ajudou o time a superar o nervosismo da estreia, marcado por ser sede e pelo jejum de 28 anos sem títulos, jogando num 4-2-3-1 típico, com Havertz como centroavante e Toni Kroos fazendo o último torneio da sua carreira. A forma como a equipe jogou, tanto com ou sem a bola, foi avassaladora, amassou o adversário e fez a diferença. O primeiro elemento tático de sucesso da Alemanha foi o uso de Toni Kroos como camisa 5, um volante de saída perto dos zagueiros. Ele fez a mesma função de sua temporada vencedora no Real e pensava jogadas lá perto da defesa. Endrick e os 2 laterais ocupavam uma faixa acima dele, exatamente como nessa imagem. O teste inicial da Alemanha mostrou uma grande sincronia entre o setor de construção e do ataque. Toni Kroos acertou incríveis 101 de 102 passes realizados, a maior taxa de precisão de um jogador com mais de 100 países em uma partida na história da Euro. Uma bola redonda dessas fazia o setor ofensivo precisar buscar menos, o que dava foco na movimentação entre as linhas e na combinação para chegar na área. Com isso, sobrava o quarteto ofensivo. Morou aí a maldade. Nenhum deles tinha uma posição fixa, nem mesmo o centroavante Havertz, que tem na mobilidade e finalização sua grande habilidade em espaços curtos. A ideia do ataque alemão era ter esses 4 jogadores técnicos e rápidos se movimentando por dentro do campo, no espaço entre o meio e a defesa do adversário.
Impossível não citar a Inglaterra. É uma das 4 melhores seleções do mundo, segundo o ranking da própria FIFA. Não à toa, a equipe atual vice-campeã da Eurocopa e na Copa do Mundo de 22 era uma das favoritas, mas caiu para a França nas quartas. A caminhada dos ingleses para chegar a essa Euro foi um grupo um pouco mais complicado, que fez os ingleses testarem ainda mais o poderio técnico e verem se realmente tem como engrenar nessa Euro. O grupo contava com a Itália, Ucrânia, Macedônia do Norte, que tirou a Itália inclusive nas eliminatórias passadas para a Copa do Mundo, e Malta também. A Inglaterra passou em primeiro lugar com 20 pontos conquistados. O principal astro da seleção, sem sombra de dúvidas, chama-se Jude Bellingham. O astro do Real Madrid, porém, não joga sozinho e tem excelentes companhias. Entre elas podemos citar nomes como Harry Kane e Phil Foden. Kane, por sua vez, continua em alto nível no Bayern de Munique, e Phil Foden é outro que dispensa apresentações. Sem sombra de dúvidas, no mínimo, esses dois estarão no top 10 de melhores do mundo dessa temporada. Quem sabe até porque não beliscando o top 5. E o Bellingham por si só dispensa comentários e apresentações, já que é cotado inclusive para brigar pelo prêmio de melhor do mundo. No mínimo no top 3 teremos ele lá. E na derrota contra a Islândia por 1-0 num teste, Gareth Southgate utilizou a seguinte escalação: Ramsdale, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Mainoo, Rice, Phil Foden, Cole Palmer e Anthony Gordon. A expectativa dos ingleses é que a seleção chegue nas fases finais e dispute o título acirradamente. Vale ressaltar que os ingleses jamais venceram a Eurocopa, e se não fosse aquela Copa em 66, jamais teriam nem mesmo ganho a Copa do Mundo. Os ingleses têm uma seleção boa, tem a liga mais disputada do mundo, mas se olharmos bem, a própria Premier League é muito forte porque os jogadores que povoam são em maioria estrangeiros. Os ingleses sempre traem boas gerações, uma safra interessante, mas acabam que não desenrolam nos momentos chave. Essa pode ser uma grande oportunidade para dar tudo certo. Uma das armas letais da Inglaterra chama-se Trent Alexander-Arnold, que não vem sendo utilizado de maneira enfática por Southgate, mas que pode surpreender e dar o ar da graça entrando no banco de reservas, conhecido por seu passe excepcional. Os ingleses fizeram sua melhor campanha na última edição, quando pararam na final para a Itália. Um pênalti perdido que até hoje dói no coração e na mente de todos os ingleses, que voltam a lembrar desse momento entre aspas trágico. Eles se autodenominam criadores do futebol, mas em relação a títulos precisam expandir-se cada vez mais, pois senão ficarão sempre com a fama de seleção que nada e morre na praia. Espanha, uma seleção que sempre traz ultimamente uma aura de confiança e acima de tudo hype e tradição. Em alta em meio a uma reformulação, a Espanha tem grandes jogadores para a Euro 24 e pode surpreender na competição. O Pedri do Barcelona, Mikel Oyarzabal e companhia no meio de campo, a Espanha conta com excelentes nomes no setor do ataque, tais como Ferran Torres, Dani Olmo e a joia Lamine Yamal. E se tem alguém que tá chamando a responsa, se tem alguém que todo mundo acredita no potencial que pode guiar essa Euro, chama-se Yamal. Lamine Yamal estabeleceu, ao ser titular contra a Croácia, no jogo de estreia da Espanha, um recorde ao apito inicial em Berlim. Ele agora é o jogador mais novo a atuar em um jogo da Euro. O ponta do Barcelona fará 17 anos no dia 13 de julho e estabeleceu nova marca nessa grande competição. Antes o recorde pertencia a Kacper Kozlowski, da Polônia, que tinha 17 anos e 246 dias no jogo do seu país com a Espanha, na última Euro em 21. Já Yamal fará 17 anos, um dia antes da data marcada para a decisão da atual edição. O jovem do Barça foi substituído nos minutos finais e deixou o campo com uma assistência, cruzando para o gol de Carvajal, o terceiro da Espanha contra os croatas. Caso marque um gol durante o torneio, Yamal será também o mais novo a balançar as redes em um jogo da competição. O atleta mais novo a marcar um gol na Euro foi Johan von Latten, da Suíça. O jovem balançou as redes contra a França em 2004, quando tinha 18 anos e 141 dias. Um time ofensivo menos pragmático que de certa maneira vai evitar um pouco a maneira um pouco engessada ao qual jogava Luis Henrique. A Espanha até conseguia fazer um futebol bonito, mas em momentos como por exemplo o jogo contra o Marrocos, acabou ficando a seleção muito presa, e essa nova reformulação da Espanha pode facilitar o caminho para ser uma das seleções mais vitoriosas do mundo novamente, tal qual a era de 2010, em que vimos Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Fernando Torres e tantos outros dando o ar da graça naquela Copa da África do Sul. Estamos a seleção de Portugal, opa! A última dança de Portugal e Cristiano Ronaldo juntos, a Euro 24 também deve marcar a última participação de CR7 no maior torneio de seleções da Europa, e o astro deve se reforçar ainda mais. Além dele, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves, Rafael Leão e Diogo Jota estarão no torneio também, colocando os portugueses entre os grandes favoritos. Um time muito interessante que tem grandes nomes conhecidos e carimbados: Pepe, Rubem Dias, João Palhinha, João Cancelo, Nuno Mendes. A
possibilidade de termos o Dalot, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafa Leão e o outro lá na frente, né? Eu não preciso nem detalhar quem é. O obstinado Cristiano, que viu nos pés do seu companheiro Éder a consagração portuguesa naquela fantástica Euro de 16. Portugal não chega com o mesmo peso, por exemplo, da Inglaterra, que tem quase que o dever e a missão de tentar uma Euro que não vem em nenhum momento da história. Portugal já tem essa Euro, mas pode ser bicampeã se o conjunto português fortalecer-se novamente e voltar a dar o ar da graça. Até porque sabemos bem que a antiga seleção de Fernando Santos não deu consistência e gerou diversas brechas que foram mal preenchidas na mesma Copa do Mundo, em que Portugal, assim como a Espanha, também caiu para surpresa Marrocos. O time ofensivamente não performa nada mal, muito pelo contrário. Jogadores de pote A, jogadores world class de classe mundial. Talvez defensivamente Portugal, apesar de ter nomes como Rúben Dias, que só cresce no futebol, tem que ter mais cuidado, pois uma seleção mais ofensiva pode ter problema para ficar sem a bola, e assim gerando concessões de contra-ataque que podem ser fatais. Mas é um fato que Portugal no grupo F pode dar muito trabalho a qualquer de seus adversários, e que se não realmente tomarem cuidado, teremos os portugueses novamente fazendo chu em terras alemãs. Para Cristiano, essa será uma competição mais do que especial. É o momento de Chris poder dar um The Last Dance europeu fantástico, e para aqueles haters que o criticam e falam que a Liga Árabe é fraquíssima, ele pode responder da melhor maneira, performando gols, assistências e calando a boca de todos que duvidam dele. Apesar de ter 39 anos, o rei não perde sua majestade, e Cristiano Ronaldo pode ser um perfeito exemplo disso. Mamma mia, como não posso citar os italianos, é impossível não citar a seleção da Itália, que também gosta de performar muito bem na própria Euro. O exemplo principal foi justamente na Euro passada, a Euro 21, que deveria ter sido passada em 2020, mas não foi devido à pandemia. Um time comandado pelo maestro Jorginho no meio campo conseguiu surpreender todo mundo, ganhando da Inglaterra nos penais e se sagrando campeã de maneira histórica. Só que para você ter uma noção, um ano depois os italianos nem se classificaram nos playoffs para disputar a Copa do Mundo. Os caras ficaram de fora do Catar. É absurdo. A Macedônia do Norte que fez a maldade e traumatizou os italianos para todo sempre. Aliás, vamos combinar, né? Há muito tempo atrás a Itália não consegue performar bem na Copa do Mundo. Se lembrarmos bem, a campeã do mundo em 2006 caiu na fase de grupos em 2010 para um grupo que tinha a Eslovênia e a Eslováquia. 2014 também passou outro vexame fora. 2018 nem na Copa tava, e 22 repetiu-se a mesma coisa. Os italianos vêm devendo muita bola, apesar da tradição ser fatal. Só com uma Copa a menos que os brasileiros, os caras estão no cangote. Mas em relação à Euro, a nova opção dos italianos é tentar dar a volta por cima. Atual campeão do torneio, a Itália acumula 6 jogos de vencibilidade. A seleção de Luciano Spalletti venceu no último fim de semana a Bósnia em amistoso, mas ainda Spalletti colocou várias normas polêmicas em relação aos seus jogadores. Eles não podem, por exemplo, em concentração, jogar PlayStation, utilizar certos tipos de aparelhos, extremamente concentrados e resguardados em relação a certos tipos de entretenimento. É uma maneira de Spalletti, pelo menos uma estratégia dele, de fazer seus jogadores ficarem focados no objetivo só, conquistar o que seria mais um grande título para os italianos, e poderiam fazê-los fortalecer num caminho pensando em direção para voltar a terem moral e quem sabe aspirarem uma classificação para a Copa do Mundo. E é óbvio que propositalmente eu deixei por último justamente a seleção da França. E se eu tô falando de França, você já sabe com quem eu tô falando. Com toda a novela encerrada e o contrato oficializado com o Real Madrid, Mbappé mudou a chave para a seleção da França e está focadíssimo em duas metas: ganhar a Eurocopa e a Bola de Ouro. O craque francês não tem essas conquistas, apesar de ter sido campeão da Copa do Mundo com os Blues em 2018 na França. Nas palavras dele ao jornal espanhol Bild, estou impaciente para disputar essa Euro. Em 2021 foi um sentimento bizarro jogar uma fase final em tantos países. Meu objetivo é deixar minha marca nessa competição. A Eurocopa realizada em 11 países em 21 foi a primeira de Mbappé. A França caiu nas oitavas de final diante da Suíça nos pênaltis. Na edição de 2024, sediada na Alemanha, a França começa no grupo D, junto com Holanda, Polônia e Áustria. O atacante de 25 anos deseja o título até para tentar a Bola de Ouro dessa temporada. Vinícius Júnior, campeão da Champions com o Real, é o grande favorito. Continua sendo meu objetivo. Desde a minha infância, queria me tornar o melhor do mundo. Quero seguir progredindo sem jamais perder o prazer de jogar, disse Mbappé. Aliás, há muitos prognósticos que podem fazer justamente de Mbappé o grande cara dessa Euro. Estou falando de Mbappé, protagonista da França favorita ao troféu. O craque chega com uma seleção vice-campeão mundial
mundial que promete brigar pelo troféu da Euro, depois de viver a temporada mais goleadora da carreira, com mais de 40 gols e sendo agora novo jogador do Real. Mbappé se despediu do PSG de maneira retumbante, em todos os sentidos que for. Neymar deixou o clube em agosto do ano passado. Aí o atacante francês concentrou polêmicas, holofotes e gols. Ele fez 44 dos 124 gols do time em todas as competições, o equivalente a 35,4%, maior percentual em 7 anos. Mbappé viveu sua temporada por clube mais goleadora na carreira. Foi o artilheiro disparado do campeonato francês e empatou com Harry Kane na Champions. Os dois foram os artilheiros gerais na Europa. O que faz ele um dos melhores do mundo é o poder de decisão. Ele chama a responsabilidade dos jogos grandes, algo que a gente já vê nos treinos. Ele é um líder, tem muita influência no vestiário. O que mais me marcou foi logo quando cheguei, quando fomos campeões da Supercopa da França. Ele me chamou para levar a taça junto da torcida para me conhecerem. Outras pessoas não fariam isso. É um jogador totalmente completo. Aumentou o zagueiro Lucas Beraldo, brasileiro do PSG, ao GE. O atacante vive nessa temporada o seu melhor ano no clube francês em quantidade de gols. Simplesmente um gráfico exponencial. A profusão de gols não diminuiu depois que ele comunicou à diretoria do Paris que não continuaria no clube em fevereiro. Sua permanência sem renovação de contrato deu dor de cabeça para o técnico Luis Henrique, mas os dois conseguiram superar a possível crise. Mbappé passou a jogar um pouco menos, mas sem deixar de entregar. O apagar das luzes da temporada ficou marcado pela polêmica folga junto com Dembélé na região de Côte d'Azur. Isso há poucos dias da final da Copa da França, mas o último título dele realmente veio. O anúncio de sua saída do clube aconteceu antes disso, no dia 10 de maio. A confirmação da ida para o Real Madrid reverberou mundialmente em 3 de junho, 2 dias depois do gigante espanhol conquistar a Liga dos Campeões. Mas vale lembrar que a França, campeã do mundo em 2018, foi eliminada nas oitavas da disputa por pênaltis daquela Euro 2020, realizada em 21 por conta da pandemia. Mbappé desperdiçou sua cobrança e deixou o torneio sem um gol sequer. Aquela decepção ficou para trás rapidamente, já que poucos meses depois, Mbappé brilhou na decisão da Liga das Nações contra a Espanha, sendo fundamental para o título. Ele terminou o Final Four do torneio com 2 gols e 2 assistências em 2 jogos disputados. As exibições na Copa de 22 o colocaram em outro nível. Mbappé marcou 8 gols no Catar, já que foi o artilheiro do torneio, conduziu a França à final e impressionou o mundo com a atuação na derrota para a Argentina. Isso aos 23 anos na época. Não tem jeito, você tem que admitir, doa quem doer. Esse cara é um craque da bola. A final da Eurocopa está marcada para o dia 14 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim, o mesmo que sediou a grande final da Copa de 2006, em que França e Itália, curiosamente 2 seleções europeias, degladiaram para ver quem seria campeã. No final das contas, percebemos que a principal vocação estava com os italianos, que conseguiram segurar os franceses após uma expulsão bizarra de Zidane. Muita coisa pode acontecer nesse momento, mas realmente só o tempo dirá quem será a grande seleção campeã. Mas é um fato que para disputar esse torneio e ganhar, há elementos muito mais marcantes e importantes do que a própria sorte. Com sorte não se leva a nada. Para se conseguir conquistar, tem que ter acima de tudo precisão e competência. Será que essas seleções terão realmente isso? É isso que vamos ver. E assim como você, espero assistir todos os jogos. Na verdade, para mim que produz conteúdo, é corrido assistir literalmente todos, mas assim como você, darei o meu melhor para ver o número mais alto possível desses mesmos confrontos. Mas e você, tá animado pela Eurocopa? Comenta aqui embaixo e me conta. Eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, se você gostou desse formato de vídeo dá o feedback, eu vejo você no próximo, até mais.